história pode ajudar o vendedor a vender melhor, a um líder liderar melhor as suas equipes, uma empresa se comunicar com o mercado, enfim, onde cabe uma boa história, ele olhava e falou, meu, consigo ajudar essa empresa a se comunicar melhor. Eu falei, bom, tem alguma coisa aí. E aí existe uma boa história de como eu conheci ele, de como a gente se encontrou e como eu larguei toda a minha carreira, minha vida no mundo das finanças para ir trabalhar com storytelling para o mundo empresarial. No fim das contas, a minha entrevista foi fazendo mágica ali na hora, eu sempre fiz mágica, e contando uma história de um baralho que só jogava buraco todos os dias, e aí o velhinho, né, que era dono do baralho, morreu, e um mágico encontrou aquele baralho e começou a mostrar para ele que ele podia fazer outras coisas que não jogar buraco, né, todo dia. E aí comecei a fazer mágica para a galera na entrevista, errei a primeira mágica, acertei a segunda, mas no fim das contas eu usei essa história de metáfora para o que eu estava vivendo. Eu era o baralho que estava me sentindo subutilizado todos os dias atrás do Excel. E eu queria e precisava viver coisas diferentes. Assim como o mágico mostrou para o baralho que ele podia fazer coisas diferentes, eu achava que a Plot, que é o nome da empresa que eu sou sócio, podia extrair de mim também algumas coisas que nem eu sabia o que poderia vir. E foi muito real. Eu me conectei muito rápido, muito fácil com o produto, né, com o serviço de storytelling. Para quem não sabe, plot em português é trama, ou então o nosso nome em português é A Trama. E a Plot teve como sócio um cara chamado Robert McKee, que é um consultor de roteiros em Hollywood, que ajudou a Pixar a escrever Toy Story. Então, logo de cara, assim, eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Peguei todos os meus, todas as minhas, todo o meu dinheiro, assim, que eu tinha guardadinho lá, bonitinho, investi, fui morar em Londres e fui estudar com o Maqui e voltei não só falando a língua das empresas, porque eu já conhecia como funcionavam as empresas, pelas minhas experiências em consultoria e tal, mas também sabendo roteirizar. E aí, aos poucos, eu fui ganhando espaço lá dentro, virei sócio, e agora eu saí das operações da Plot e abri a Academia da Trama, que aí é focado para o mundo do entretenimento. Então, agora eu vou focar em como eu posso ajudar roteiristas, diretores, produtores a criarem histórias que rodem o mundo, porque o Brasil ainda tem uma oportunidade muito grande de crescer. O Brasil ainda cria histórias muito nichadas, né? Aqui, tipo, o cinema brasileiro é um nicho, né? É quase um gênero de história, né? Então tem muita coisa que o brasileiro, com toda a sua criatividade, com toda a sua grandiosidade de país, diversidade, cultura, enfim, muita coisa legal ainda tem para ser explorada e que pode servir e ajudar o mundo a viver uma vida diferente, porque essa é a função de uma boa história, né? Uma boa história, ela é um equipamento para as pessoas viverem uma vida melhor. Não sei se já repararam, mas o cinema imita a vida, né? Você olha para Netflix, os filmes e as séries que tem lá, são filmes e séries que falam sobre como o ser humano se comporta no mundo atual, né? Por mais que seja uma ficção, quando você pega Black Mirror, né? É o ser humano tentando se comportar com um mundo altamente tecnológico. Algumas coisas são futuristas, outras coisas você não sabe se é futuro, se é presente já, e outras você tem certeza que já existem. Então, House of Cards, né, mostra os bastidores da política americana, corrupção, tal, pegou no Brasil porque é igual. Então, os filmes, as séries, elas ajudam a gente a entender o contexto que a gente está vivendo, ajudam a gente a entender quem a gente é e o que a gente pode fazer dentro desse contexto. Ela traz respostas para uma pergunta que Aristóteles levantou lá atrás, que é como devemos viver a nossa vida. Quando a gente fala, putz, devo ficar aqui ou não devo? Devo pedir demissão ou não? Devo ir por esse caminho ou por outro? São variáveis, né? São perguntas que variam de uma única pergunta: como eu devo viver minha vida? E as histórias, elas trazem respostas para essa pergunta.
E aí, quando a gente olha para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, é a mesma coisa. Um bom líder é aquele que sabe ler o contexto, sabe ler o que está acontecendo, ser realista, verdadeiro, ele não é iludido, ele ouve e percebe coisas que nem todo mundo ouve e percebe. Ele tem um senso de cuidar e olhar para o outro, né? Um bom líder e um bom storyteller, ele sabe ler a sua audiência e criar histórias que sirvam para a audiência, né? Em Hollywood, o roteirista não escreve uma história para ele, do ponto de vista dele só. Ele tenta ler quem é o público que vai assistir aquela história e tenta representar através dos personagens a vida deles e não dele mesmo, né? Então é a mesma coisa para o mundo empresarial. Então, hoje eu queria, ao invés de fazer uma apresentação, ficar passando slide, ficar passando vídeo e etc., eu tenho uma apresentação aqui, a gente pode explorar se necessário, mas eu queria ouvir vocês, ler perguntas, quem quiser fazer pergunta em vídeo pode fazer também. Enfim, eu queria tornar isso mais um bate-papo, porque como cada um de vocês vive uma realidade diferente, cada um de vocês trabalha em um lugar diferente, estuda em um lugar diferente, em momentos de vida diferentes, é legal eu ouvir vocês. Ao invés de eu vir aqui com fórmulas prontas para contextos que talvez não sirvam, enfim, que não vai ser muito útil. Então, eu encorajo aí vocês a fazerem perguntas, e eu estou aberto a respondê-las, e nas minhas respostas eu vou dar muito conteúdo. Eu vou trazer técnica, porque contar história tem muita técnica, ao contrário de muita gente que pensa que é um dom, né? Um cara, um contador de histórias nato. Não, esse cara, talvez ele tenha sido influenciado e vivido com pessoas que sabiam contar boas histórias e ele herdou isso, aprendeu isso ao longo da vida. Mas dá para uma pessoa que não tem a habilidade de contar boas histórias aprender a contar boas histórias. E então, só para provocar aí algumas perguntas, eu vou terminar minha introdução falando que storytelling, na verdade, são duas coisas. Uma coisa é story e outra coisa é telling. Pensa nisso. Story é roteiro. Story é a história que pode ser contada. Que pode ser contada. E telling é como a gente conta essa história que foi pensada. Então, a mesma história pode ser contada de várias formas, né? Então, o roteiro de Chapeuzinho Vermelho, né? Que é basicamente o livro. Você pode contar através de 2 horas no cinema, ou 5 minutos para uma criança sem apoio visual, ou virar um quadrinho, enfim, tem várias formas de contar histórias. Então, a oratória, ele é um aspecto do storytelling. É como você vai falar a sua história, como você vai expressar a sua história usando a fala. Então, quais são as habilidades que estão envolvidas na oratória? Não é só a fala, é tudo aquilo que comunica. Num palco, por exemplo. Então, às vezes o silêncio comunica muito mais do que algumas palavras. Às vezes os gestos, o comportamento em cima do palco revelam várias coisas que as palavras não revelam. Então, exige algumas habilidades. Só que não adianta a gente subir num palco com uma oratória incrível se não tem uma boa história para contar. Né? Vocês vão no cinema, vocês assistem um filme cheio de efeitos especiais, com os melhores atores, atrizes, explosões e carros voando, né? Mas a história é ruim, você sai do cinema frustrado. Então, minha provocação para vocês que história vocês têm para contar, como construir essas histórias, porque isso vai facilitar no momento de contar. É muito mais fácil contar uma história boa do que contar uma história ruim, né? Então, vamos lá, galera. Perguntas. Eu já vi uma pergunta aqui interessante. Estou lendo sobre a jornada do herói. Ainda usam isso em livros e roteiros? Muito. Jornada do herói para quem não sabe, é uma ferramenta que traz 12 passos para você construir a sua história. Ela realmente é muito útil
porque facilita o processo criativo. Ela te dá um template, basicamente, né? O que deve acontecer em cada momento dessa história. Só que, atenção, existem dois problemas com a jornada do herói quando a gente fala do mundo empresarial, mundo corporativo. Primeiro, a vida não é jornada. Segundo, não existe herói, né? A gente não é herói. Então, o que isso quer dizer? A vida é tough e a jornada remete a uma fuga. Então, uma jornada, eu saí de São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? Vou pegar um avião. A vida eu não tenho dinheiro para o avião, vou ter que ir de ônibus, é sexta-feira, chove, alaga a marginal, trânsito e tal, e eu me atraso. A vida é tough, a vida é cheia de problema. E a jornada, ela remete a gente a uma fuga da verdade, uma fuga da realidade, onde as coisas vão acontecer e tudo bem. E não, na vida no geral, não é só no mundo empresarial, a gente tem expectativa e a vida quebra a nossa expectativa. A gente planeja e aí a vida mostra pra gente que o nosso planejamento não servia para muita coisa. Então, isso é uma coisa. E segundo, um herói, ele pula na frente de uma bala para salvar um desconhecido. E a gente não vai fazer isso, muito menos no nosso trabalho, né? A gente não vai pular na frente do nosso chefe ali para, deixa eu assumir a bronca aqui. Não, o ser humano, quando ele está sob pressão, ele foge. Essa é a verdade. Ele só luta quando ele está encurralado. E aí, isso é uma grande diferença para o mundo empresarial. Se a gente for para o mundo empresarial, criar um evento para todos os funcionários, com um storytelling baseado na jornada do herói, a gente vai criar uma fantasia, uma jornada, onde a gente vai falar das metas, dos caminhos que a gente escolheu, do novo produto que a gente tem para vender, e é só coisa boa. E cadê a parte real? Cadê a parte onde as pessoas olham e falam assim, nossa, minha vida é assim mesmo? É muito fácil um diretor subir num palco, fazer uma apresentação linda, contar uma história onde tudo, ele já sabe os caminhos, que ele já tem tudo mapeado, que ele vai treinar as pessoas, a equipe, que ele vai... E tudo positivo, tudo legal, tudo bonito. E aí as pessoas que estão ouvindo falam, quero ver. Né? No primeiro passo que ele der, não vai ser assim. A minha vida não é assim. E isso, por que as pessoas vão pensando isso, né? Porque elas sabem qual é a realidade. Então, aquele diretor que só fala do mundo bonito, legal, mil maravilhas, mundo cor-de-rosa, ele, ao invés de criar uma relação de confiança, ele cria uma relação de desconfiança. Então, a jornada do herói tem essas duas coisas para se tomar um cuidado. Porém, apesar de tudo isso que eu estou falando, os passos, eles servem. Então, um ponto importante aqui. Vou pegar um exemplo. Um dos passos da jornada do herói é que, em algum momento, o herói ele é chamado para uma aventura, né? Alguma coisa vai começar a acontecer na vida dele e a primeira coisa que ele faz quando ele é chamado é ele negar. Então você vê Star Wars, né? Star Wars funciona muito bem a jornada do herói. Ele pega o Anakin Skywalker, que estava vivendo uma vida tranquila com os tios no vilarejo dele lá. Ele é chamado para virar um Jedi pelo Obi-Wan Kenobi. E aí ele não tem muitos motivos para virar um Jedi. Então, o que ele faz? Ele nega. Fala, não, eu tô bem aqui. Só que a família dele é assassinada pelo Império. E aí, ele quer vingança. E aí, ele não tem mais nada a perder. Aí, ele quer virar um Jedi. Então, isso casa muito bem com esses alguns passos da jornada do herói. Só que na vida, nem sempre o herói nega. Né? E nem sempre o protagonista vai falar, eu não quero. Às vezes ele vai falar, beleza, de primeira. Então, cuidado com os templates, cuidado com as regras, né? Para criar história não existe regra. Existem premissas, princípios que funcionam muito bem, que a gente vai falar hoje. Tudo isso para falar da jornada do herói. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Rodrigo, storytelling tem que trazer informações reais ou a criatividade pode ser utilizada ao criar storytelling de empresa?
Ó, então, basicamente aqui, né, o como mensurar a realidade e a criatividade, né? Quanto balancear tudo isso. Apesar de Star Wars ser uma ficção, né, não existe guerra de sabres, guerra nas estrelas, etc. Ele fala sobre algo muito real, que é a dualidade que existe dentro de cada um de nós entre o lado sombrio e o lado da força. Todo mundo tem o lado sombrio dentro de si e todo mundo tem um lado da força, né? É a sombra do Jung, né, psicanalista, e o nosso lado luz. Então, mas não é todo mundo que tem o lado sombrio dentro de si. Conheço uma pessoa que ele é um Buda, ele é nossa, né? Bota ele na marginal ali, meio-dia ali, puta sol batendo, puta trânsito, o motoboy passa chutando o espelhinho do carro dele. Eu quero ver se não sai o Darth Vader dentro dele. Lógico que sai. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, todo mundo tem medos, todo mundo tem dor, todo mundo sente apatia, culpa, vergonha. Olha quantas coisas existem dentro do lado negativo do ser humano. Todo mundo tem os dois lados. E Star Wars ajuda a gente a entender que quando a gente se deixa levar pelo lado negativo da vida, as coisas podem ser pior do que a gente imagina, podem não ser legais. Que pelo lado da força pode até ser mais demorado, mais dolorido, precisa de paciência, né? Mas ele é o melhor caminho. Então, respondendo à pergunta, é muito importante a gente criar um universo que seja believable, né? Crível, acreditável. É, os dados, os números, os fatos, eles precisam ser reais. Eles vêm para ajudar a demonstrar o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo precisa de atenção. Mas a história que está por trás para ser contada, ela pode trazer aspectos super criativos que vão servir de metáfora, basicamente, né? As histórias são metáforas para a gente entender a verdade da vida. Então, quando a gente... É mais fácil falar para uma criança, obedeça a mamãe, ou contar a história da Chapeuzinho Vermelho e ela deduzir que ela deve, né, obedecer a mamãe se ela quer ter alguma saída positiva no fim da história. É contar a história, né? Então, não quer dizer que sempre precisa criar de maneira criativa, né, com um universo irreal, né? Você pode ir também pelo caminho super real e bem direto ao ponto. Então, por exemplo, eu posso colocar o protagonismo no meu chefe e eu falo assim, cara, você está vivendo um contexto XYZ agora, né? Não tá fácil. Você quer viver algo lá no futuro que é um contexto completamente diferente do que é hoje, que é um mundo melhor, uma vida mais tranquila, onde as coisas estão rodando melhor, e o caminho vai ser assim, assim, assado. Então, dá para criar histórias baseadas 100% na realidade também. E é o caminho mais fácil, mais rápido, para quem tem pouco tempo na hora de criar a história. Então, e não tem, tipo, mas se for criativo é melhor. Não, não tem melhor e pior. Os dois caminhos podem ser super encantadores, super empolgantes, super emocionais e racionais ao mesmo tempo. Ô, Rodrigo, Diga o lá. Vitor aqui pediu pra fazer uma pergunta pelo mic, né? A gente vai desmutar ele agora. Tá bom, beleza, bora nessa. Desmutado, Vitor. Opa, tudo bem? Dá para me ouvir Beleza, bem? Vitor? Tô ouvindo bem. Rodrigo, queria primeiro agradecer a oportunidade aí de participar dessa palestra de storytelling, muito legal. Boa. Assim, eu tenho um podcast, né? Se chama Explodecast. E Legal. a gente tem uns assuntos mais nerds, assim. Inclusive, a gente vai gravar um episódio hoje sobre filmes. E eu Que queria legal. perguntar para você, tipo, qual que é a melhor maneira dentro, por exemplo, de um contexto de um podcast? Eu devo criar um roteiro totalmente baseado ou eu devo deixar uma coisa mais, tipo, natural para sair na hora como uma conversa mesmo? Eu fiquei com essa dúvida. Boa pergunta, Vitor. Vale a pena agora separar uma coisa que as pessoas têm dificuldade de separar. Uma coisa é narrativa, outra coisa é história, né? Uma história é uma narrativa, mas nem toda narrativa é história. Então, quando a gente fala de uma narrativa em podcast, pode ser uma história,
mas pode ser outras coisas. Pode ser um bate-papo, uma conversa, onde você não vai contar uma história com começo, meio e fim. Ele tem começo, meio e fim, mas ele não é em formato de uma história. Uma história supõe que tem personagens que vão estar dialogando, vivendo, fazendo coisas, e a gente está como espectador observando o que eles estão fazendo e entendendo o que está acontecendo. Agora, uma narrativa, ela pode ser sedutora, ela pode ser de coerção. Por exemplo, essa narrativa de sedução é propaganda margarina. Tudo lindo, maravilhoso, Sim. é só falar das coisas boas. Ou coercitiva seria propaganda da Empíricos tentando vender curso para mim, falando assim, cara, esse é o momento único da história, nunca mais vai acontecer, você não pode perder essa chance de virar milionário. Cara, isso é coerção, é me coagir pela escassez, pelo medo. E existe a retórica, que é a mais comum, né, no universo dos podcasts e no universo das apresentações, no universo dos vídeos institucionais, que é onde eu vou trazer dados, fatos e números e vou falar sobre eles, né? Então, eu não estou contando uma história, eu estou narrando, mas não é em formato de storytelling, de fato, entende? Então, para um podcast, eu não conheço o formato do seu podcast ainda, mas ele é baseado em entrevista? Na verdade, a gente tem vários quadros dentro dele, né? Então, tipo assim, a gente tem um quadro de entrevista, mas o quadro principal é o Explodcast Nerd, né? A gente trata muito de falar de assuntos específicos. Então, a gente vai dizer, por exemplo, agora esse daqui vai ser um Explodcast Nerd, que a gente vai falar sobre os filmes, né? Os melhores filmes do mundo, no caso. E então, a gente Legal. vai contar um pouco de como é os filmes e eu e o meu parceiro, a gente vai reagir a como que esse filme funciona um pro outro, sabe? Então, tipo, vamos dizer que o nome do meu amigo é Sandro. Eu falo assim, Uhum. Sandro, você gosta desse filme assim que eu falei pra você? E ele vai reagir em relação ao meu top 3 filmes, entende? Entendi, entendi. Então ele é muito mais baseado na retórica, mas olha que louco, a psique humana, né? Os filmes e o que você falar sobre os filmes vai remeter a quem está ouvindo a história do filme ou a outras histórias ou a Uhum. outras coisas. E isso é muito legal. Então você está pegando assuntos que mexem com a emoção das pessoas. Então ele não é um assunto chato, o que é ótimo, né? É diferente de uma reunião de resultados, né? De uma Sim. empresa gigante que o cara ele vai falar sobre as coisas, mas não tem emoção nenhuma ali. No seu caso, tem, mas não é você que está despertando a emoção através da história. Você está fazendo as pessoas se remeterem a coisas emocionais que elas viveram no passado ou estão vivendo agora. Então, tenha claro a diferença entre o que é uma história e o que é remeter as pessoas a uma história. Você Sim. pega uma propaganda da Nike, por exemplo, que é sempre muito inspiracional. Elas emocionam, mas elas não são histórias. Não é sobre um personagem que está vivendo alguma coisa no começo, passa um monte de perrengue e se transforma no final. Isso é história, né? A história supõe que tem um personagem que vai viver uma transformação. Ele vai revelar algo da vida dele. Ele vai mudar, ele vai aprender alguma coisa nova. Ele vai passar a viver uma vida diferente. Então, num podcast, existe esse lado. Não sei se conhece, por exemplo, um que vem à minha cabeça agora é o Escriba Café, que é um podcast super famoso, Uhum. onde o cara conta a história, só que ele é o narrador da história. Então, ainda não é o melhor formato de história em si, porque ele não tem um personagem específico que se transforma, mas porque ele se baseia muito nas histórias, no histórico, né? Na história da humanidade, né? Ele pega a peste negra Sim. e aí ele vai fazendo você imaginar como era o dia a dia lá, naquela época e etc. Mas já é um formato mais próximo do que é uma história. Agora, quando é essas conversas, não é história, mas dá para você deixar super interessante. Agora, uma coisa que da história serve para qualquer narrativa e vai servir para o seu podcast é o seguinte: a estrutura clássica do cinema supõe que uma história tem 3 atos, né? Que é mais ou menos o famoso começo, meio e fim. O que é o ato 1, o que é o ato 2 e o ato 3? O ato 1, para quem quiser anotar, anota aí, hein, galera. O ato 1 de uma história
ele é o momento de ambientar, que a gente chama de setup, que você fala sobre quem é essa história, qual é o contexto inicial que esse personagem está inserido, quem está à volta dele, enfim, né, o mundo como ele é hoje. Aí o ato 1 termina com um grande conflito. Então o personagem está vivendo a vida dele lá, com aqueles hábitos, com aquela rotina, aquelas pessoas, naquele lugar, naquela época, naquele momento, até que uma coisa acontece na vida dele. Esse até que um dia alguma coisa acontece é o que a gente chama de incidente incitante. Ele incita a vida do protagonista a sair do equilíbrio. E automaticamente, quando a sua vida sai do equilíbrio, a vida de um personagem sai do equilíbrio, se disparam os desejos, que é voltar ao equilíbrio. Seja lá para que isso serve. Então, pensando no seu podcast, você vai falar de filmes. Mas para que você quer contar filmes? Então, vamos supor que você quer fazer as pessoas lembrarem de filmes que ajudem elas a passar pelo momento de pandemia. Sei lá, X, tá? Tô supondo aqui. Então, então você quer mostrar como esses filmes podem ajudar elas a viver a vida delas num contexto atual. Então, se você colocar a audiência como protagonista dessa história e falar assim, ó, galera, a gente está vivendo um momento assim assado da humanidade, a nossa rotina já virou essa, a vida está assim assado, certo? E se eu falasse para vocês que esse contexto pode ser vivido de um jeito completamente diferente, baseado em alguns ensinamentos que a gente tem de filmes do passado. E aí desperta a vontade das pessoas quererem saber, deixa eu ver o que ele tem. E aí você tem que trazer algo. Esse trazer algo dos filmes vai tirar a vida dessas pessoas do equilíbrio. E aí você vai demonstrar como talvez elas possam adaptar a vida delas para viver do jeito que aqueles personagens viviam. Enfim, eu estou viajando aqui, né, em ideias. Sim. E no final do podcast, que é o ato 3, quanto mais próximo as pessoas estão dos desejos delas, os personagens estão do desejo dela, melhor. E o meio, que é o ato 2, então o 3 é o clímax, né? Na verdade é crise, clímax e resolução. Então ato 1, setup e incidente excitante. Ato 3, crise, clímax e resolução. É onde o personagem aprende alguma coisa, o clímax, né? Então você vê o ET, né? Aquele filme E.T. From Home, né? Uhum. É quando o Elliot, o menininho, ele só tem um amigo, que é o ET, e o ET precisa ir embora, e ele fica no dilema. Deixo o meu melhor amigo embora e demonstro que eu aprendi a enxergar o outro, porque no começo, lá no ato 1, ele era um menininho super arrogante, sem amigos, mal educado, né? Então ele passou por tudo que ele passou para chegar naquele momento e fala assim, putz, deixa ele embora ou eu seguro ele para mim e continuo sendo arrogante, continuo sendo não enxergando o outro, não me colocando no lugar do outro. E ele deixa o ET embora, que demonstra que ele aprendeu a enxergar o outro, né? Então, o começo e o fim, ele formam um arco. Eles têm total conexão, o começo e o final. E o meio é o como ele vai chegar lá naquele final. Então, são os altos e baixos, os perrengues, os problemas que são enfrentados, que a gente chama de complicações progressivas, que vão fazer o personagem começar um processo de transformação e chegar lá no final e demonstrar que ele mudou ou não. Então, no podcast, dá para colocar exatamente a mesma estrutura. Ato 1, vamos ambientar sobre o que é, sobre quem é, o que a gente tem de objetivo aqui. Ato 2, como isso é construído, quais são os problemas que a gente vai enfrentar para construir isso, para entender isso. E o ato 3 tendo mapeado tudo e mostrado para vocês como a gente pode contornar cada um desses problemas, agora vocês estão aptos a fazer alguma coisa. É uma pequena transformação. As pessoas não eram aptas a fazer alguma coisa ou entender algo no começo, e no final elas se tornaram aptas. Então, para todas as narrativas, dá para usar a estrutura de ato 1, 2 e 3, de começo, meio e fim, para conduzir uma experiência para quem está ouvindo, nesse caso. Faz sentido ou uma viagem? Não, total. Ainda mais porque a gente...
pretende iniciar um quadro que é de storytelling, na verdade. Ele Legal. vai ser um storytelling misturado com retórica, né? Porque a gente vai chamar alguns convidados que Aham. contarão histórias dentro do podcast. Boa. Então, eu agradeço muito aí os seus conselhos aí, eu vou aplicar isso dentro do meu podcast. Obrigadão, viu? Boa, valeu, Vitor. E, cara, só mais uma coisa. Durante uma retórica, ou durante qualquer experiência de comunicação, você pode contar histórias no meio, no começo, no final, que elas também vão ajudar muito a criar conexão com a audiência. Uhum. Então, às vezes, o podcast não precisa ser o episódio inteiro uma história. Abre contando uma história, que já faz as pessoas entenderem sobre o que é aquele episódio. Ou termina contando uma história que resume os aprendizados. Ou no meio, conta histórias que vão ajudar as pessoas a entenderem algum conceito. Então, a história é uma ferramenta muito versátil, beleza? Sim, é legal que tipo, a gente aplicou isso no episódio agora, que a gente lançou do Apocalipse Zumbi, que a gente meio que simulou um apocalipse zumbi dentro do episódio, né? Então, tipo, Irado. a gente foi tudo meio que contando, a gente separou para cada participante falar uma situação que o outro participante passaria. Então a gente começa falando, tipo, ó, a indústria farmacêutica está acabando, então os recursos estão acabando. Então é o seguinte, chegou um grupo de zumbis e atacou a sua vila. Agora você Uhum. vai ter que decidir com quem vai ficar os últimos remédios, os últimos recursos. E Sim. foi criando um clima assim no ouvinte. Pô, que legal, cara, que legal. Eu quero ouvir, eu vou procurar aqui, eu já anotei o nome, vou ser um dos ouvintes aí. É o roxinho, tem outros podcasts, esse podcast também, só que é o com o símbolo roxinho lá de explosão. Assim. Tá bom, beleza. Beleza? Boa, garoto, valeu. Obrigado, viu? Imagina. Ó, eu tô pescando algumas perguntas que estão aqui, tá? Porque tem muitas perguntas. Uma mais rápida de responder. Quais são os elementos de uma boa história que o Felipe mandou, Felipe Bispo? Elementos de uma boa história. Toda história é sobre alguém, então precisa ser sobre um personagem ou alguns personagens. Pode ser uma história multiprotagonista. O que diferencia uma história de um protagonista só de uma história de multiprotagonista? O aprendizado, a transformação, a realização dos personagens para ser multiprotagonista precisa ser a mesma para todo mundo. Então, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Todos os personagens, os principais personagens ali, eles todos no primeiro filme, no começo do primeiro filme, são individualistas pra caramba. Cada um quer trabalhar sozinho. Ninguém quer trabalhar junto. E quando você vê eles já no Avengers, agora no último Avengers, eles sabem que eles são melhores trabalhando como família, né? Então todos eles aprenderam exatamente a mesma coisa. Aí é uma história multiprotagonista. Já, por exemplo, os Avengers em si não é multiprotagonista. Os Avengers, o aprendizado de cada super-herói é diferente. Em níveis de intensidade diferentes. Quando você compara o Hulk no filme dele com ele no final, ele não é muito diferente. Agora, quando você compara o Homem de Ferro no filme dele, né, o primeiro filme dele, com ele nos Avengers no final, ele é outro cara. Ele é completamente diferente. Então, ele aprendeu muito mais e, consequentemente, a audiência aprende muito mais com o Homem de Ferro do que com o Hulk, por exemplo. Então, ele não é um filme multiprotagonista, apesar de serem todos heróis e todos estarem lutando pelo mesmo desejo. Mas ele é mais admirável pelas mudanças e transformações e o que ele faz e como ele se doa em prol de todos, que nem todos foram capazes de fazer a mesma coisa que ele. Então toda a história é sobre alguém ou algumas pessoas. Esse é o primeiro elemento. Toda história precisa ser sobre pessoas que estão em busca dos seus desejos. Então, desejo é o segundo elemento. E eu separo esse desejo em dois: ou os desejos conscientes e os inconscientes. Os desejos conscientes são aqueles desejos que o personagem consegue verbalizar. Então, por exemplo, Breaking Bad, mesmo quem não assistiu, é fácil de entender. Breaking Bad é a história de um professor de química que é super renomado. Eu acho que tem até um prêmio Nobel na parede lá, uma plaquinha, mas ele dá aula para alunos que não querem ouvir a aula dele. Ele é super frustrado. Ele trabalha num lava rápido, porque ele não tem dinheiro para sustentar a família como professor. A família dele
ele já não é tão próximo da esposa, é tudo muito frio, a casa dele é escura, as coisas não são, a vida dele não é boa, né? Então, quando ele descobre que no primeiro episódio que ele tem câncer, ele vai morrer, ele se motiva a buscar uma vida diferente. E ele encontra, através do submundo do crime, que ele pode produzir metanfetamina, entrar para o crime e deixar dinheiro para a família. Ele dizer que ele quer deixar dinheiro para a família e justificar os atos dele com isso, é ele manifestando o desejo consciente. Quero deixar dinheiro para minha família. Só que existe o desejo inconsciente, que é aquilo que ele, talvez no começo da história, ele nem saiba que ele tem, que ele nem sabe que está presente. Que no caso dele, para quem assiste até o final, vai ficar muito nítido isso, é que ele tem uma motivação maior do que deixar dinheiro para a família. Ele tem muito prazer em fazer as coisas que ele faz. Então, não vou revelar aqui para não dar spoiler, mas o segundo elemento é desejo. E separa inconsciente e inconsciente. Então, para o mundo empresarial, um empresário que quer saber qual é o ROI, sei lá, né? Qual é o retorno sobre os investimentos. Isso é ele manifestando um desejo consciente. Eu quero um ROI X. Eu quero mostrar que eu estou dando resultado. Agora, o inconsciente cara, eu quero pertencer, eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero, eu quero ser reconhecido pelo meu chefe. Que motiva ele a querer o que ele quer? Então, quase que o desejo consciente é o querer, e o inconsciente, ele é o precisar, é o que ele precisa aprender, é o que ele precisa viver. Então, esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, não existe... uma história não é uma linha reta nunca. Precisa de forças antagônicas para lutar contra as forças do protagonista, né? Então, se fosse fácil, né? Imagina um filme que começa tudo bem, continua tudo bem, continua tudo bem, termina tudo bem. Não tem graça. Então, para ter uma boa história, precisa ter problema, conflito, forças antagônicas. E o que são forças antagônicas, literalmente falando? É tudo aquilo que impede o protagonista de chegar no desejo. Então, toda história precisa de protagonismo, toda história precisa de desejo, e toda história precisa ter algo que impede o protagonista de chegar no desejo. Então, basicamente, esses três elementos já te ajudam a contar uma história. Eu só vou adicionar mais um, que é o incidente citante, que é o conflito inicial do final do ato 1 que eu falei. É o momento que o Mr. White fala assim, eu vou entrar para o submundo do crime. Então, quando o incidente citante de Breaking Bad não é quando ele descobre que ele tem câncer, ele vai morrer. Por quê? Porque senão a história seria sobre um cara na luta contra o câncer. E a história não é sobre isso. A história é sobre um cara se tornando mal, Breaking Bad. Então é o momento que ele faz a parceria com o Pinkman e ele fala assim, ó, você faz o negócio e eu cozinho, né? E o Pinkman fala assim, ó, não vou fazer. E ele fala, então vou te denunciar para a polícia. E ele é obrigado a fazer. Nesse momento, ele entra para o submundo do crime. Então esse é o incidente citante que dispara a história. Então, e que dispara os desejos. Então, esse é o quarto elemento fundamental de uma boa história. Então, opa, eu Oi, aqui, Júlia, tudo bem? tudo bom? Joia? Então, Beleza. eu sou do PET também, né? E aí eu só queria, tipo, a gente decidiu, assim, na moderação, que acho que ficaria mais legal para esse formato de diálogo, se a gente lesse as perguntas para você, porque tem um pessoal que tá com vergonha de ligar a câmera, a gente sabe, a gente já viu o videoaula de pijama, a gente sabe o sentimento, mas eu acho que para esse formato vai ficar bem legal se a gente poder ler. E aí, Boa. conforme as pessoas quiserem abrir o microfone, a gente também a gente está fazendo um docs em paralelo para organizar as perguntas que também estão sendo muitas, a gente está se perdendo no chat, aí não foge nenhuma. Beleza. E aí, conforme o pessoal quiser ligar o microfone, a gente também vai deixar. Aí a gente só vai dar uma controladinha no tempo, tipo, avisando no chat, para dar tempo de responder todo mundo, porque realmente estão sendo várias perguntas, e a gente quer que todo mundo possa participar, gente. Combinado. Então você organiza as perguntas e me passa? Vocês fazem as Eu vou perguntas? ler para você. A gente que está aqui, eu, ou o Vicente, ou o Matheus, nós somos moderadores, a gente pode ficar desmutando o microfone quando a gente quiser.
Tá Então bom. a gente vai lá e lê as perguntas pra você não ficar se preocupando com essa abinha do chat do Zoom, que eu sei que ela é chatinha, que fica cobrindo a tela. Ela foi acelerada hoje. Boa. Vamos nessa. Beleza, então eu vou pegar aqui a próxima pergunta. A pergunta foi: você pode compartilhar suas referências, livros e filmes que indica ou tem como preferido? Sim. Eu só tô com a capa dele porque o livro tá, tá tudo marcado. Essa aqui é a Bíblia dos roteiristas no mundo, chama Story, que é daquele nosso sócio chamado Robert McKee, ex-sócio, né? Ele não é mais sócio. Então, essa, para quem quiser aprofundar mesmo, ele é né? Ele é o mais profundo que tem no mercado. Agora, quem quer uma leitura mais leve, eu sugiro o Pixar Storytelling. É um de capa azul, clarinha. Tem na Amazon, quem quiser. Ele é de um ex-roteirista da Pixar, que ensina os elementos e como a Pixar usa esses elementos para construir. Que é tudo baseado no McKee, né? Porque o McKee ensinou a Pixar a escrever todos os filmes, né? O primeiro Toy Story. Outro livro, aí para quem quer, por exemplo, aprender sobre estrutura, né? Existe um livro chamado Invisible Ink, que é de um cara chamado Brian McDonald. Então, Invisible Ink. Brian McDonald. Ele tem... Ele fala de ele usa umas frases que ajudam você a escrever a estrutura de atos. Então, por exemplo, o ato 1, que é setup e ambientação. Como a gente pode traduzir isso em palavras? Então, ele descobriu que em todos os grandes filmes daria para usar exatamente as mesmas frases. Mas não quer dizer que eles usam literalmente as palavras, mas é o que está escondido, é o invisible. Então, todo filme começa com Era Uma Vez, né? Então, mesmo que não comece, era uma vez, né? Era um personagem deitado na cama. Era uma vez aquele cara. Então, é o que está escondido. Então, era uma vez alguém que todos os dias vivia uma vida assim, assim, assado. Que fala dos hábitos, mostra o que tinha à volta, quem estava à volta, etc. Até que um dia alguma coisa acontece. Aí fecha o ato 1. E por causa disso que aconteceu, o personagem vai ter que agir e a vida vai reagir. E por causa disso, aí ele vai ter que agir de novo e a vida vai reagir. E por causa disso, e aí quantos e por causa disso forem necessários, que é o ato 2, as complicações progressivas. E aí, até que finalmente chega o momento onde ele vai viver um dilema, até que finalmente ele vai aprender alguma coisa. Então, até que finalmente leva para o clímax. E desde então, a vida já não é mais a mesma, né? Então, e desde então é o final. Então, dá para contar a nossa história de vida, dá para contar um recorte da nossa história, usando essa estrutura. Então, ele ensina com profundidade, né, nesse livro. E o terceiro é também do Brian McDonald, que chama The Golden Theme, que é o tema de ouro, né? Então, ele parte da premissa que todo storyteller, bom storyteller, precisa entender que somos todos iguais. We are all the same. Então, no fundo, a gente busca viver uma vida com mais amor, com mais alegria, com paz, com coragem, e evita viver na apatia, na dor, na tristeza, na culpa, na vergonha, né? Então, somos todos iguais, no fundo. E se a gente não entende que a gente é todo mundo igual, a gente cria estereótipos. Então, baseado no que eu quero dizer, baseado no que eu quero falar, no que eu quero mostrar, mas não necessariamente isso vai pegar para todo mundo. Então, quando você pega uma comédia romântica do Brasil, ela é super estereotipada, né? Ela é o personagem caricato que só tem graça no Brasil. Se você passar ele no Irã, não vai pegar. Agora, pega Toy Story, né? Brinquedos que têm medo de ser abandonados, né? Trocados, substituídos. Passa em qualquer lugar do mundo, todo mundo gosta. Por quê? Porque o medo de ser abandonado, de ser trocado, é um valor universal. Todo mundo tem medo de ser abandonado pelos filhos, pelos pais, pelo empregador, pelo cliente, enfim, em várias situações. Então, boas histórias partem de valores universais, valores humanos, que nos tornam iguais. Então, ele narra sobre isso, é fundamental. Então, um incidente citante, normalmente, ele coloca um valor universal em risco. Então,
no caso de Toy Story, como começa... Olha, ó, vamos pegar tudo que eu falei até agora e vamos olhar o começo de Toy Story. Toy Story 1, né? O primeiro. Como começa? Dia do aniversário do dono, brinquedos que falam, e estão chegando novos brinquedos. Não é à toa que é aniversário do dono. Qual é o dia mais perigoso para um brinquedo? É o dia do aniversário ou o Natal. Estão chegando brinquedos novos e eles têm medo de ser substituídos. Então, não é à toa, tudo é pensado. Então, eles já estão aflitos. O começo eles são brinquedos que estão aflitos porque estão chegando novos brinquedos e eles podem correr algum risco de virar insignificantes. Então, chega uma meia e eles comemoram. Aê, não vamos ser substituídos, né? Agora, quando chega o Buzz Lightyear, a vida do Woody, que é o protagonista, sai completamente do equilíbrio. Porque chega um brinquedo mais legal e a vida dele agora está ameaçada. Ele pode correr o risco de ser trocado, substituído. Aliás, o Andy, ele tem a roupa de cama muda, é tudo do Buzz. Tudo é Buzz. E ele parece que ele tá ferrado. Então ele vai ter que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele faz é planejar como ele vai cair pela janela, né? E aí ele acaba jogando o Buzz pela janela. Só que isso é um maior problema para ele, porque os brinquedos descobrem que foi ele. E ele precisa reparar tudo. Então, a partir daí, tem história. Se o Buzz não chega, se ele não joga ele pela janela, não tem história, né? Então, toda boa história precisa partir do pressuposto de que a audiência, todo mundo é igual. Não tem... Nesse caso, é diferente do marketing que a gente cria persona. Não cria persona para criar uma boa história. Uma boa história, se ela é universal, pega para todo mundo. Adulto, criança, brasileiro, americano, australiano, africano, tudo mais. Então, tá aí essas dicas de leitura aí. Muito legais. Toy Story pega Rodrigo, no coração da gente, né? Pega, né? Rodrigo, a gente vai para a próxima pergunta agora. E Tá bom. é do Ângelo e ele gostaria de falar no microfone a pergunta. Então a gente Boa, vai legal. liberar o áudio dele. Combinado. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Parabéns. Excelente bate-papo, mais do que uma palestra, né? Você está contando história para a gente mesmo. É isso aí. E sabe tudo de cor, né? Achei impressionante. Todas as é. histórias na cabeça ele tem. Não, tá nas veias já, cara. Verdade. Então, o seguinte, tem a ver, por exemplo, você falou Breaking Bad. A minha tia, além do mestrado da USP, eu trabalho como executivo do outro lado da mesa de Breaking Bad, prevenção, lavagem de dinheiro, anticorrupção, ética, né? E num país que só de anticorrupção, lavagem de dinheiro e questões éticas, tanto de política como da sociedade, são alguns tabus, todo mundo acha normal até algumas coisas, tudo bem ver, alguns acham tudo bem fazer, história do gatunete, por exemplo, né? Sim. Então, eu queria a sua ajuda e a provocação é o seguinte, como então contar histórias dessas coisas que são duras, às vezes difíceis, e aliás, a minha área é muito envolvida, muito atuada por advogados, e a minha formação é publicidade, então já muda um pouquinho. Nada contra advogados, se tiver alguém, mas é que a questão é mais quadradinha, mais, né, o artigo, a norma, e eu já procuro inovar. Mas eu queria saber mais ainda, assim, como que contar essas histórias, envolver pessoas de que, olha, gatunete não é aceito, corrupção não é só um problema dos políticos, lavagem de dinheiro tem esses problemas que Breaking Bad mostra muito bem, né? Que é quanta gente morre, não é só comprar droga, né? O efeito disso tudo. Então eu queria que você ajudasse, assim, que elementos você traria para contar essa história, porque essas partes que você tem conta, né, dos grandes aspectos, funciona bem nesse item, né? Sim. Bom, vamos partir do pressuposto que você está realmente aberto a fazer algo completamente diferente do que existe. Porque o que existe não funciona. Eu lembro que eu trabalhei na PwC, né, na Pricewaterhouse. E aí eu lembro de fazer vários e vários treinamentos contra lavagem de dinheiro,
corrupção e não sei o quê. E eu lembro que eram vídeos que eram para ser legais, né? Então tinha um personagem que alguém subornava ele só que ele vai para uma linha zero emoção. Por quê? Então, vamos separar também o que é histórico e o que é processos de história. Porque o histórico e processos é uma linha reta. Então, eu nasci em tal dia, estudei em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo, não tem altos e baixos. E quando a minha história está assim, o que é isso no eletrocardiograma, né? Pi, morreu. Não tem história, essa história está morta. Então, e os processos é a mesma coisa. É uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Não tem altos e baixos. Então, como faz para trazer altos e baixos? Precisa trazer alguém, e precisa trazer desejos, e precisa trazer aquilo que impede o protagonista de chegar nos desejos. Então, né, vamos criar, ao invés de criar uma historinha direto ao ponto, né, de sei lá, um C-level que ele é subornado por um cliente, né, ao invés de chegar direto assim, ambienta, quem é esse cara? Deixa eu criar empatia por esse C-level. Eu preciso de um momento, antes de falar do assunto sério, de entretenimento. Eu preciso me entreter. O que é entreter? Né? Vem do verbo tenere, no latim, que é to hold, que é prender. Então, como eu prendo a atenção da minha audiência antes de ensinar alguma coisa para ela? Entertain first, then educate. Né? O Disney falava muito sobre isso. Eu prefiro entreter as pessoas na intenção de educar do que educar as pessoas com a intenção de entreter. É justamente essa mudança. O mundo empresarial ele tenta educar, ensinar, forçar, né, antes de entreter. Então, primeiro, como a gente cria um ambiente, um personagem que a gente goste? Como a gente traz valores para eles que todo mundo admira? Como a gente fala assim, nossa, eu sou igual a esse cara, e faz ele se corromper? Eu falo, nossa, então eu também, no meu subconsciente que eu estou assistindo, falo, então eu também poderia me corromper no lugar dele. Se ele tivesse vivido exatamente a mesma coisa, se eu sou igual a ele, putz, será que eu teria feito isso? E faz as pessoas refletirem, pensarem, chegarem às conclusões que vocês gostariam que elas chegassem. Vou dar um exemplo. Procurando Nemo é uma história de um peixinho que se perdeu, não é? Na verdade, não. Na verdade, é sobre um pai. Quem está procurando Nemo? É o pai que está procurando Nemo. Então, é sobre um pai super protetor que perde o filho, a família no começo numa tragédia, e depois ele perde o filho que é raptado por humanos. E aí ele tem que enfrentar os medos dele de sair de um lugar onde ele nunca tinha saído, do Recife, para cruzar os oceanos, enfrentar os tubarões, as tartarugas, as águas-vivas, para encontrar o filho de novo e aprender que a gente cria filho para a vida e não para si, que a gente não pode ser tão superprotetor. Então, quando um pai e uma mãe assistem o filme, eles saem do cinema inspirados, deixa o moleque se virar, né? Não posso ser tão superprotetor. Em nenhum momento do filme foi falado que o pai era superprotetor e que a gente aprende que a gente cria filho para a vida e não para si. Em nenhum momento é dito isso. A história mostra e a gente deduz, a gente aprende por nós mesmos. Então, ao invés de falar assim, não aceite esta propina, né? Mostra as consequências dele aceitar. Mostra se ele não aceitar, como ele pode ser, sei lá, visto em algum momento, reconhecido em algum momento como um cara honesto. Então, achei bem interessante você falar isso, porque eu estou dando uma aula agora em 3 capítulos, aí terminei a aula correndo para entrar aqui. Só que eu termino com isso mostrando primeiro o lado bonito do Pablo Escobar. Tem altares para Pablo Escobar na Colômbia. A foto dele no meio de santos, assim, eu ia falar de outros santos, de santos. Ele tem um bairro com o nome dele lá, então eu acho que talvez inverter um pouco, começar a contar essa história que é o lado bonzinho dele até, né? Disso, entendi. Primeiro entreter e depois educar. Eu preciso educar, né? Tenho a necessidade disso. Sim. E eu queria que você ajudasse com isso também dentro desse tema todo de ética e de prevenção, tudo isso, porque eu estou estruturando um canal no YouTube com uma colega também bastante atuante na área, porque mais do que a gente vender ou falar ou aparecer,
é um cunho social mesmo, de mostrar que a gente, como sociedade, precisa mudar desse jeito, o padrão que não é só político, né? Sim. E aí, como é que você veria isso no digital? O mesmo raciocínio? Porque o colega que estava falando do podcast, você já deu boas dicas que valeram para mim também. Legal. Os fundamentos de uma história, elas são os mesmos desde sempre. Só fazer uma breve reflexão, nada do que eu estou falando para vocês eu inventei ou o Robert McKee inventou. É tudo observação de como a vida funciona. Aristóteles fazia as mesmas observações. Então, ato 1, 2 e 3 é uma invenção? Não é. O Aristóteles olhou e falou assim, nossa, tudo tem começo, meio e fim, né? Uma reunião e a vida. Agora, as boas, mais empolgantes, mais envolventes, tem padrão? Tem. E ele descobriu esses padrões. Então, os fundamentos vão funcionar sempre, porque é baseado em coisas que a gente não consegue mudar e nem vão mudar. Então, sempre pense, bom, sobre quem é essa história, quais são os desejos, o que impede essas pessoas de chegarem lá, e como elas podem contornar esses problemas. E também, eu tenho falado um pouco disso já, mas eu quero dar muita ênfase. Constrói todo o seu conteúdo pensando na audiência. Então, normalmente, coloca o protagonismo neles, mas não é uma regra isso, tá? Então, por exemplo, às vezes seu público é B2B, aí às vezes você pode falar assim, ó, juntos a gente pode mudar a vida do seu cliente. E bota o protagonismo no cliente deles, né? Isso é muito comum. Então, mas eu digo assim, sempre tenta olhar o mundo com os olhos de quem está assistindo vocês. Então, tenta entender ao máximo, por isso é muito importante ser específico, né? Então, tenta entender ao máximo como o que você tem de diferenciais e conteúdo e etc. podem ajudar eles no contexto deles. Porque o conhecimento sem estar contextualizado, ele é perdido, basicamente. É igual uma criança que está decorando alguma coisa na escola e não sabe para que serve. Então, se ela já vivenciou alguma coisa, você sabe que eles estão acostumados a vivenciar alguma coisa, consegue demonstrar para eles que você sabe o que eles já viveram, você conhece o contexto deles tão bem quanto eles, e conta uma história onde o que você tem pode ajudar eles, isso é muito poderoso. Tem uma frase que é assim, a marca de um bom storyteller é saber selecionar alguns momentos, alguns exemplos, mas dar uma noção para a audiência que por trás desses conhecimentos existe uma vida inteira, né? Então, tem vários caminhos possíveis, mas um mestre que é um storyteller nato, ele vai selecionar alguns e vai dar a entender que existe realmente uma infinidade de caminhos e tudo mais. Então, cuidado com regras, porque regra limita. Cuidado para não menosprezar o conhecimento da audiência. Às vezes, falar, por exemplo, falar um negócio besta, assim, né? Mas, tipo, falar para um funcionário que ele precisa agir com ética é chamar ele de burro, né? Tipo, falar, você acha que ele não sabe? Ele sabe. Então, nunca menosprezar a audiência nesse sentido, sabe? Trata eles como se eles fossem pessoas inteligentes mesmo, e porque eles são, né? Então, cara, dado que a gente precisa agir com ética, o que significa, né? Profundamente, traz algo que eles não tenham pensado ainda. Então, foge da superfície, aprofunda. Eu acho que o diferencial tá aí. No passado, as consultorias, né? Quando eu entrei na PwC, o que vendiam para mim cara, você trabalhando numa Big Four, você vai sair para o mercado ganhando 5, 6 vezes mais, porque você vai ter um conhecimento que ninguém tem. Aí eu saí de lá e não cheguei nem no dobro, né? Por quê? Porque o conhecimento virou commodity, né? Então, você abre o Google, você tem o conhecimento. O que diferencia hoje as pessoas? É o que você faz com esse conhecimento. É o seu ponto de vista de como usar esse conhecimento. Isso é único. Isso pode ser único, né? O seu ponto de vista, o seu olhar, o jeito diferente de tratar, de aplicar. Então, foca mais nisso
do que no conhecimento em si. O conhecimento Sim, é, sim. ele é obrigação, mas tem que ser muito bem fundamentado. Mas a forma, o jeito precisa ser diferente hoje em dia. Tá, legal, perfeito, ótimo. Muito obrigado. Valeu. Agora nós temos uma pergunta da Ana. Como aplicar os conhecimentos de storytelling em apresentações corporativas? Você tem recomendações de livros sobre isso? Boa, total. Então, o meu sócio, Johnny Galvão, tem 2 livros que... Os 2 são para isso, tá? Para apresentações, basicamente. Não só para apresentações, mas para... Um deles é Super Apresentações, então é para apresentações. É um muito famoso, é best-selling, tem um pincel, um microfone e... Esqueci a capa dele, mas é laranja e branco. E o outro é o Super Histórias. Então, Super Apresentações, Super Histórias. Super Histórias é uma capa amarela que tem uma máquina de escrever e uns passarinhos voando, assim. O Super Histórias, ele é focado na história, no roteiro, e o Super Apresentações é mais focado no como construir o PPT. Então, dicas, como criar uma apresentação. Primeira coisa, não abra um PPT na hora de construir uma apresentação. Abra um Word, porque você precisa pensar primeiro na história. E a história é um Word, é um papel em branco que você vai escrever a sua história usando a estrutura de atos, o Era Uma Vez, que todos os dias. Pensa primeiro na história que você quer escrever. Aí, refinou, olhou, validou com todo mundo a história. Aí você abre o PowerPoint. Cada trecho que você acha que dá para virar um slide, vira um slide. Só que aí você copia o trecho, ou às vezes é um insight, às vezes é uma mensagem, às vezes é um ensinamento. Copia ele, joga nos notes daquele slide, né? Sabe aquela parte embaixo enfim, do slide em si, né? Que é a parte branca. Embaixo tem o texto, que é a colinha. Então, cola lá o texto, que é só colinha, e aí limpa o template, tira o título em cima, o texto embaixo, né? Tira tudo, deixa branco, e olha para aquele texto e fala, qual que é a melhor maneira de representar isso visualmente? É uma frase? É uma imagem? É uma imagem com uma frase? Que ideia você vai usar para ajudar você a contar essa história? Então, a responsabilidade de uma apresentação vendedora, uma apresentação de sucesso, estou colocando entre aspas aqui, porque para mim isso é muito relativo, né? A responsabilidade é total do apresentador que está contando a história. Nunca é da apresentação a responsabilidade. E isso acontece muito. As pessoas usam a apresentação de muleta. A apresentação tem que estar incrível e tem que estar com todas as informações para ser uma boa apresentação. Nada disso, pelo contrário. Você, apresentador, tem que carregar tudo que é importante. Você que tem que entregar as mensagens, e o apoio visual vem ajudar, só reforçar as mensagens que você vem para contar. Por isso é muito importante ter ensaio, por isso é muito importante treinar. Não é só ensaiar, é treinar mesmo. Qual a diferença? Ensaiar é você pegar e fazer. O treinar é você aprofundar muito na história. Então, é ter ela correndo nas suas veias e também treinar a dança com o slide. Então, algumas técnicas de treino para vocês. Bom, uma vez tudo formatado, né, você já tem tudo feito, abre os slides naquele modo onde você vê um slide do lado do outro, né, que ele chama, se eu não me engano, é o Outline View. Deixa eu ver aqui. Estou com um aberto até. Não, é o Slide Sorter, né? Então, bota ele lá e aí vai aleatoriamente, abre um slide e sem ler o texto, né? Só a imagem e lembra qual era o trecho da história. O que você vai contar ali naquele slide? Volta para o outro, escolhe outro e vai aleatoriamente. Isso é um exercício para você dominar cada slide. Segundo exercício, como eu antecipo o próximo slide. Então, chegando no final da história que você está contando naquele slide, daquele trecho da história, como você prepara a audiência para passar para o próximo? Não muda o slide e depois vai falar. Já começa a falar e entra no momento certo. Pum! E aí parece que é fluido, parece não. Você está treinado, as pessoas percebem quanto você está preparado para conduzir elas na experiência.
Então, antecipar o que vem no próximo slide e mudar no momento certo. É um segundo exercício. Vai testar na ordem fazendo isso. Terceiro exercício, sem slide nenhum. Fecha tudo e conta tudo sem slide. Quarto exercício, se você acha que está muito mecânico, porque às vezes a gente muda, né? Por exemplo, do jeito que eu estou aqui, falando com vocês, é do jeito que eu estaria fazendo uma apresentação. E é do jeito que eu sento num bar e converso com meus amigos. Porque eu sei que é o jeito que eu desempenho muito melhor, que eu consigo criar proximidade com as pessoas e tudo mais. Então, eu uso isso a meu favor. Às vezes, a gente trava e vira meio robótico, né? Na hora de fazer a apresentação. Se você perceber que você tá assim, né? Não tá no seu modo mais natural, senta, chama alguém, um amigo, um familiar e bate um papo. Cara, posso só te contar a história que eu vou contar lá? E conta a história, como se você estivesse num bar batendo papo. Se a pessoa tiver tempo ali, tiver aberta a te ajudar, conta essa uma vez. Se ficar legal, na segunda, conta, mas fica de pé. Já fica de pé, contando do mesmo jeito, sem perder o jeitão. Tenta simular o mesmo jeitão que você estava contando como se estivesse no bar. Que é o seu jeito mais natural, é o jeito que você está mais acostumado. Então, tenta replicar isso e ir transpondo, né? Do bar para uma apresentação corporativa, né? Como você faz isso? Então, esse é um jeito de fazer, né? Sentar com alguém e ir experimentando. Eu acho que essas dicas já ajudam pra caramba quem vai fazer uma apresentação. Se tiverem mais perguntas específicas, mandem aí de apresentação. Ô, Rodrigo, a próxima, Sim. ela que a gente separou aqui é do Cristiano Martins. Ele disse assim: como contar uma boa história para convencer o outro a seguir uma recomendação? Sou estudante de medicina e suspeito que o storytelling pode ser muito útil no contexto da assistência em saúde. Total. Médicos, advogados, economistas. Galera, vocês estão lidando com pessoas e estão ajudando elas a lidarem com a vida delas o tempo inteiro. Administradores, líderes, todo mundo que tem essa possibilidade ou até responsabilidade já de ajudar seus funcionários, seus clientes, pessoas que você não conhece a viver a vida, uma história serve. Então, um advogado, só um parênteses rápido, um advogado usar storytelling para contar, para defender um caso, era uma vez que todos os dias é perfeito. A gente já usou isso com advogados na Plot e assim, é fantástico, é muito legal. E para um médico não é diferente. Então, só uma correção. O ponto não é tentar convencer, porque se você estiver tentando convencer, isso é um sinal, é um sintoma de que você não está contando história. Porque o convencer parte do princípio que eu estou tentando induzir. Olha que louco. Isso é muito comum no mundo corporativo. A gente tentar induzir as pessoas a acreditarem no que a gente tem para falar. Induzir as pessoas a aceitarem um acordo. E qual o problema de tentar induzir as pessoas em alguma coisa? Porque eu só vou trazer aquilo que me favorece, que favorece a minha opinião. Então, você como médico, fez um diagnóstico, quer que alguém faça um tratamento. É claro que se você tentar induzir, você só vai falar das coisas boas desse tratamento. Ou vai até falar das coisas ruins, mas vai diminuir o tamanho das coisas ruins, porque você está tentando induzir. Agora, se você contar uma história, as pessoas vão deduzir. Então, você não tem que convencer, você tem que mostrar. E a pessoa entende. Ela se convence. Não é você que convence ela. Porque ela vai olhar e falar assim, nossa, isso serve para mim. Nossa, entendi o que ele está querendo me dizer. E ela deduz, ela toma a iniciativa de fazer ou não fazer, através da história que você contou. Então, aí no caso de médicos, para mim é muito fácil vir as histórias de vida real. Ou então pegar casos de pessoas que são como aquele paciente, por exemplo, que poderiam ser, que são iguais,
e fala assim, cara, conheci um paciente uma vez que ele era, sei lá, advogado e tinha 2 filhas. Enfim, conta a história, contextualiza, faz a pessoa simpatizar pelo personagem, pelo protagonista e fala. E aí um dia ele descobriu que ele tinha exatamente o que você tinha. E aí a primeira coisa que ele fez foi negar, né, usando a jornada do herói, né? Não tenho nada, não é nada sério. E aí mostra a consequência dele ter negado. O negócio piorou. Começaram outros sintomas. Pessoas à volta dele ficaram sabendo, a família ficou sabendo, ele estava tentando esconder. Enfim, não sei. Né? Tem que pegar um caso e ir no detalhe. No detalhe do detalhe de quais foram as ações e reações e comportamentos de maneira crível que talvez quem está ouvindo estaria pensando em fazer do mesmo jeito. E mostra as consequências. E fala, cara, no final das contas, esse advogado falou para mim que se ele pudesse ter me ouvido lá atrás, ele teria feito tudo diferente. Porque ele não estaria vivendo essa crise que ele viveu. Então, contar um caso humano, pessoal, com altos e baixos, mostrar as consequências, tudo isso ajuda o outro a deduzir aquilo que você gostaria que ela deduzisse. Então, você não vai precisar falar, pô, me ouve, cara, faz isso. Pô, não é você recomendar, é você contar uma história e o outro deduz. Espero ter feito sentido. Não sei se fez sentido aí, mas eu faria dessa forma. Então, uma coisa importante também, né, galera? Nem sempre a gente tem tempo suficiente para contar uma história muito elaborada. Então, às vezes, para contar essa história mais enxuta, é mais difícil, né? Mas dá para contar. Por exemplo, história do Chapeuzinho Vermelho eu posso contar em 2 horas no cinema, mas eu consigo contar em 5 minutos para uma criança. Desde que eu conheça os elementos, sobre quem é, o que acontece, qual é a moral da história, né? Qual é o ensinamento que está por trás, quais são os passos, o passo a passo dela sair de casa e enfrentar e viver o lobo mau lá com o caçador. Se eu souber quais são os elementos, qual é a estrutura, os acontecimentos, eu conto com mais detalhes e levo mais tempo, com menos detalhes e menos tempo. E aí, isso é uma prova de que dá para contar a história rápido também, tá? Então, próxima pergunta aqui. A gente juntou 2 perguntas, né, que seguem na mesma linha. Primeira é do Jonathan Mendonça, que ele pergunta qual a diferença entre pitch, elevator e storytelling. E a Mariana, que pergunta se dá para fazer um storytelling bem curto, como um pitch, se é efetivo assim. Total. Acho que um pouquinho do que eu falei agora fala sobre a possibilidade de ser rápido, né? Agora, o elevator pitch, vamos lá. O elevator pitch, do jeito que ele é falado nos blogs, enfim, ensinado nas redes sociais e tal, leva a gente a pensar em regras, né? Então, o elevator pitch é tipo aquilo que daria para contar no elevador. Tá, eu tô descendo em Empire States ou um prédio de 3 andares, né? Porra, depende, entendeu? Então, eu não gosto de falar em 1 minuto, ou em 1 minuto e meio, ou 3 minutos, ou 5 minutos. O que é rápido? Depende. Você fala para mim assim, Rodrigão, dá para contar em 30 segundos uma história? Dá, mas ela não vai ter um potencial que ela teria talvez em 3 minutos, ou em 5 minutos. Então, por exemplo, eu sou chamado para defender uma tese de investimento para minha startup por um banco de investimento fudido que, puta, só tem tubarão e, cara, eles falaram que eles têm 3 minutos para me ouvir. Se a minha história for boa, tiver foda, engajando, e os caras comprados querendo saber qual é o final, eu duvido que na hora que der 3 minutos cravado, ele vai te interromper e falar, não quero saber o final. Ele vai falar, cara, ele pode até dar a entender que ele passou 3 minutos, mas se ele estiver realmente interessado, porque a história é boa, ele vai esperar 3 minutos e meio, ele vai esperar 4 minutos. Né? Claro, se der 10, ele vai falar, bicho, né? Não dá. Mas não se prendam a regras. Mas vamos falar de como construir uma história para vender uma ideia de uma startup, por exemplo, fazer um pitch. É muito parecido já com o que as pessoas falam, né?
Como é o tradicional? Fala do problema, traz o mercado, tamanho de mercado, traz as suas soluções, se você já está operando, quem são os seus clientes, quais foram os resultados, se não está operando, né, traz o que pode ser feito e a solução. Basicamente isso. Então, problema, solução, quais são os impactos, qual é o tamanho de mercado, como isso vai se desenvolver, qual a equipe você vai contratar, enfim, é o básico de um elevator pitch. Agora, traz isso para uma história. Se você está criando uma solução para quem? Para o seu cliente final, que está vivendo uma vida XYZ agora sem a sua solução. E, através da sua solução, ela pode viver um contexto diferente, onde ela vai ter algo que ela não tinha antes, onde ela vai viver uma vida melhor, porque ela agora tem acesso à sua solução. Então, existe protagonismo, existe transformação, certo? Se com o seu produto, o seu serviço, ela não sai tão transformada, eu me questiono se o seu produto, o seu serviço realmente vão vender. Se você olhar e falar assim, putz, a transformação é nada. Por exemplo, tu vou vender um lixo diferente para a galera ter em casa, embaixo da mesa do trabalho. Sem lixo e com lixo, a vida dela é mais ou menos igual. Será que você está realmente trazendo algo revolucionário? Algo que realmente mereça investimento? Que mereça a atenção dos investidores? Provavelmente não. Então, não é para todo mundo que é para fazer pitch, né? Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que você tem um produto incrível, uma solução incrível, ou uma ideia incrível, que pode virar realidade, você tem a possibilidade de contar uma história. Porque você tem quem, desejo, e aí, galera, o que falta nos elevator pitches, na minha opinião, é forças antagônicas. Mapear, ter a maestria de mapear com realismo, hiperrealismo, o que pode impedir você de chegar lá. Ah, não, a gente vai construir isso em 6 meses. Bullshit. O cara sabe que vai levar mais tempo. Então, seja realista. Fala assim, ó, eu já vivi experiências que me mostraram que sempre que eu boto 6 meses e acaba levando 1 ano. Então, sendo realista, em 1 ano a gente vai montar isso e ainda assim para de pé o plano. Ah, beleza. Então, quanto mais vocês demonstrarem que vocês conhecem o que pode dar errado, quanto mais vocês demonstrarem que vocês estão preparados para lidar com isso, e menos questionamento eles tiverem para botar a sua ideia para baixo, melhor. Se o cara chegar no final e falar assim, eu não tenho o que questionar, aparentemente eles sabem realmente o que pode acontecer, eu não estou vendo nenhuma brecha, não estou vendo nenhum buraco que eles não mencionaram. Ele vai sair de lá mais convencido, entre aspas, né? Então o segredo tá no lado negativo, que é o contrário do que todo mundo faz, que é mostrar o lado positivo. Já tenho um time foda, já tenho um cliente, já tá funcionando, vai ser rápido, a ideia é foda. Tudo isso, para mim, é aquela história de Hollywood que começa tudo bem, continua tudo bem, termina tudo bem. História não existe, história não é boa. Isso não é real, não é realista. A história realista é aquela que, sim, tem as coisas boas, sim, tem protagonismo, tem que ter time foda, tem que ter produto foda, mas mesmo assim, a capacidade dos fundadores de mapear o que pode dar errado, que pode ser um obstáculo, que pode ser algo que ninguém estava conseguindo ver, ter a capacidade de ver, mapear, antecipar esse tipo de coisa é o que dá segurança para um investidor falar assim, pô, eu confio nesse cara. Eu não quero um cara ingênuo, eu quero um cara que sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que vai viver. Então, você vai trazer as mesmas informações, tamanho de mercado, vai trazer a equipe, vai trazer a solução, vai trazer tudo que vocês têm que trazer, mas dentro de uma história. Eu vou dar um exemplo que parece bobinho, mas vocês vão perceber que funciona na lata, o que eu estou querendo dizer. O filho do meu sócio, Johnny, estava estudando biomas. Sabe, biomas brasileiros? Características do Cerrado, características da Mata Atlântica, enfim, da Amazônia. E é óbvio que ele estava tentando decorar e não estava conseguindo, porque para ele não tinha contexto. Aí pensando em quem é o Bruno, lembra que eu falei, olhar para a audiência, qual é o contexto dela, o que ela gosta, o que ela se interessa.
a gente criou a versão Game of Thrones dos biomas. E aí virou, era uma vez um reino chamado Brasil que tinha 5 exércitos, o maior deles os Amazings, ou a Amazônia, sempre tomava a iniciativa de atacar porque tinha a maior quantidade de plantas e animais do universo. Já a Mata Atlântica protegia seus territórios com árvores gigantes de 20 a 30 metros e era uma fortaleza difícil de invadir. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando os dados, que é árvores gigantes de 20 a 30 metros, maior quantidade de plantas e animais do universo, dentro de um contexto que interessa para o outro. Dentro de um contexto que o outro está entretido. Então, eu estou falando exatamente das mesmas coisas, mas com a forma diferente, que é a forma história. Né? Então, a história é a forma e o conteúdo, ele é os dados, números e fatos. Então, num pitch, fala assim, provavelmente vocês sabem que existem pessoas vivendo assim, assim, assado. E olha o que eles sentem quando eles passam por isso. Eles sentem mal, eles sentem culpados, eles sentem com vergonha, eles sentem dor, eles sentem desejo, eles sentem apatia. Vai atrás dos sentimentos que vão motivar esse cliente a olhar para vocês. Isso ninguém fala de sentimento. E eu acho isso fundamental. Porque se não tem sentimento, não tem por que eu me empatizar. Porque eu não me empatizo com coisas. Eu não me empatizo com coisas que não têm vida. Eu não me empatizo com algo. Eu me empatizo com pessoas que são iguais a mim. Então, você quer fazer o investidor simpatizar pelo seu cliente, mostra as dores que o seu cliente passa em situações que o investidor, talvez, passando na mesma situação, se sentiria no mesmo lugar que eles. E uma vez que eles entenderam quem é esse cara e o que ele está vivendo, você traz a solução, ele vai falar, caralho, é tudo que esses caras precisam. A solução é foda. Deixa ele deduzir. Não fala que não adjetiva a sua solução nunca. Deixa ele deduzir os adjetivos. Mas através de uma história. E a história, ela não é só emoção. Ela é razão mais emoção. Então tem que ter dado, tem que ter número, tem que ter fato. Mas ela também traz aquilo que falta nas retóricas, que é a emoção. Então essas são as dicas que eu trago para Elevator. Esquece regra, muda o jeito, a forma, que é a história, traz história, bota o protagonismo na sua audiência, nos seus clientes, potenciais clientes, sejam experts em entender o que eles estão vivendo. Se vocês entrarem na Y Combinator, que é uma das maiores pré-aceleradoras do mundo, né, que acelerou Airbnb, Dropbox, etc., eles falam exatamente o que eu estou falando para vocês. O maior papel de um CEO é entender os usuários, é entender quem é o público dele, no detalhe. Por isso, porque é importante vocês saberem o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles têm de hábito, o que eles fazem, o que não dá certo daquilo que eles fazem, o que dá errado, e como a sua solução entra nesse contexto. Ou, melhor, como você cria novas soluções porque você domina o contexto deles. Então, num elevator pitch, não é só uma solução, é o que essa solução pode virar no futuro porque você domina quem é a sua audiência. Então, para mim é um negócio muito mais de sentir e aprofundar e botar protagonismo realmente no cliente. Isso é colocar o cliente no centro, de verdade, né? E demonstrar para o investidor que vocês são preocupados e se importam de verdade e são capacitados para ajudar essa audiência que vocês tanto conhecem. Então é isso, caralho, me empolguei aqui, falei demais. Então, gente, quem está presente, a gente enviou aí no chat o link para solicitar o certificado de presença na palestra. Então, é só vocês clicarem aí no link e preencher o formulário. A próxima pergunta, Rodrigo, é da Thaisa Lima. Ela disse, não tem uma diferença entre incidente incitante e plot point? Por exemplo, a descoberta do câncer seria o incidente incitante e o plot point, o ponto de mudança que entra no mundo do crime? O incidente incitante, ele é sempre uma tomada de decisão. Então, não é a descoberta. Então, ele descobrir algo nunca é incidente incitante. Se ele descobre que ele tem câncer e não faz nada, não tem história. Se ele sei lá, qualquer coisa que acontece que ele descobre, mas ele não faz nada, não é incidente incitante.
incidente excitante é uma ação, uma tomada de decisão, ou de alguém que afeta a vida dele, ou dele mesmo. Então, descobrir que tem câncer não é incidente excitante. E outra, o incidente excitante, ele tem total relação com o clímax. E se esse fosse um incidente excitante, o clímax seria ele curando ou não curando, né, ou morrendo por causa do câncer. E não é sobre isso a história. A história é sobre um homem se tornando mal. Então, a partir do momento que ele toma a decisão de entrar no submundo do crime, é um incidente excitante. Agora, o plot point, eu não sei exatamente o que você quer dizer, porque pode ser, existem os plot twists, e os plot points, para mim, meio que se misturam com os plot twists. Então, eu entendo que algumas metodologias trazem um plot point como alguns pontos da história que são fundamentais para gerar mudança. Mas, para mim, isso é uma regra que engessa e atrapalha. Se você pensar sempre em ação e reação, e que a ação tem uma expectativa de chegar no desejo, e a reação da vida é quebrar essa expectativa e mostrar para ele que ele vai ser difícil ele chegar lá, você está sempre automaticamente gerando pequenos ou grandes plot twists. E um deles pode virar plot point. Então, para quem não está acostumado, um plot point, ele pode, por exemplo, ter o plot point número 1 pós-incidente excitante. Então, ele toma a decisão de entrar no submundo do crime. E aí, alguma outra coisa acontece que faz ele mudar de direção, seria um plot point. Então, para mim, plot points são pontos importantes para a história que fazem ele tomar decisões importantes, mas ele não é um incidente excitante. Não sei se eu respondi a pergunta. Se ficou confuso, diz aí. A gente aprofunda. Então, temos aqui a próxima pergunta, que eu acho que naquela lógica que você disse sobre conhecer o cliente para fazer o storytelling, vai nessa mesma lógica, que é, Rodrigo, ao fazermos os copywritings para vendermos alguma ideia, não necessariamente um produto, como podemos usar o storytelling a nosso favor? Cara, isso eu tenho um amigo desenvolvendo um projeto para exatamente isso. Qual que é o meu ponto com copywriting? Ele funciona pra caramba, ajuda a vender muito. Só que, normalmente, um bom copy, né, que todo mundo fala, então um bom copy, ele parte do pressuposto de que vocês vão falar mais do que deveriam. No sentido de que, se eu não falar que vai resolver todos os problemas, não vai ser tão forte quanto eu falar que eu vou resolver um probleminha ali específico dele. E aí você acaba usando um copy falando, pô, você vai resolver todos os seus problemas ao comprar isso, todos os seus problemas de comunicação ao comprar esse curso. E não é todos. Nenhum curso resolve todos os problemas de comunicação de alguém. E aí, por não ser todos, aí alguns deles vão comprar, vão fazer e não resolveu todos. Aí o copy, que ajudou a vender, na verdade ajudou a desvender a próxima. O cara não vai comprar mais. Então, estratégias de lançamento, como Érico Rocha e tudo mais, funcionam muito bem. Mas tomem cuidado para não darem um tiro no pé no longo prazo. Eu ainda estou para ver uma empresa ou alguém que está há muitos anos usando copy, desses que geram escassez, que geram angústia, que geram medo, que estão criando um verdadeiro império, uma marca maior do que o empreendedor em si. Ainda não conheço. Então, o que eu faria para copy? Eu usaria copy, mas mais suave, falando a verdade. Sempre. O autógrafo do Robert McKee é Write the Truth. Desculpa, Write the Truth. Escreva a verdade. Transfira aí. Faça um copy com verdade. Verdade absoluta. Mas vai perder o potencial. Talvez vai vender menos do que venderia se fosse total, mas vai criar algo muito mais sustentável, uma relação de muito mais confiança com esses clientes, e no longo prazo você vai ganhar muito mais. Então, ao invés de, por exemplo, se eu for vender um curso de storytelling, jamais eu vou falar assim,
resolva todos os seus problemas para criar histórias incríveis. Não. Eu falo assim, entenda os fundamentos de uma boa história. Ah, mas não é tão vendedor. Mas eu vou ensinar e eu vou ajudar as pessoas a entenderem os fundamentos. Se ela sair do curso não entendendo os fundamentos, eu dou o dinheiro de volta e eu faço uma consultoria de graça para ajudar ela realmente a entender. Se ela não entender, eu não me dou por satisfeito como vendedor. Então, vai na verdade, sempre, sempre. Por mais que venda menos. É dolorido. Para quem faz copy é dolorido ouvir isso, eu acho, mas é sobre isso. Usa as técnicas de história para entreter, galera. O entretenimento, tá todo mundo louco para se divertir. Tá todo mundo louco para consumir coisas que ela vai poder contar depois. E a história ajuda muito. O que mais? Se a gente for ver, agora um comentário pessoal meu mesmo. Claro. Se a gente for ver a Empíricos usava uma estratégia bem agressiva, assim. Então, daria para pensar que quem usa o copy de uma maneira muito agressiva pode acabar acontecendo efeito empirixização, assim, quando o negócio vira piada de tão, vamos dizer assim, surreal que era a promessa. Sim. Exato. Eles provaram o próprio veneno quando eles foram multados por vender uma mentira. Eles, de certa forma, eles não falaram nenhuma mentira, mas eles deram a entender. E aí, dar a entender é comunicar. Então, tipo, esse papo de, mas não tô falando, eu tô dando a entender só, cada um que deduz. É responsabilidade sua como comunicador, isso. Tipo, a culpa é sempre do comunicador. Se o comunicado, né, se a audiência não entende ou entende alguma coisa errada, a culpa não é dela. A culpa é do comunicador que não soube comunicar. Isso é um pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu acho, né, porque a gente não tem um exemplo para provar, que se a Empíricos tivesse ido por um lado mais entretenimento, mais leve, ele ia demorar mais para chegar na quantidade de assinantes que eles chegaram um dia, mas eles não iam viver o que eles viveram de virar piada e de perder inscritos, de perder aluno, de tomar uma multa gigantesca, de serem processados. Cara, sabe, eu acho que existem outros jeitos que funcionam mais e melhor no longo prazo. O Júlio colocou aqui, boa, Júlio, é o over promise, under delivery, né? Eu recomendo o oposto, né? Under promise e over delivery. Isso cria confiança, cara, isso serve para o elevator pitch, inclusive, tá? Under promise para o investidor e over delivery. Cria o que eu posso dizer por experiência própria. Mais importante que o pitch é criar um relacionamento com os investidores de longo prazo. Antes de pedir dinheiro para alguém, cria uma amizade, né? Vai lá bater papo, pede opinião. Se gostou da opinião, bota em prática e mostra o que você botou. O cara olha e fala, o cara me ouviu e foi lá e fez. Olha o espírito de realização desse cara. Isso vende mais do que o pitch. E você entregar mais do que você prometeu, isso vende mais a sua segunda rodada do que o segundo pitch. Então, também as técnicas de história ajudam a gente a refletir sobre como a gente está vivendo a nossa história, né? Peça de demissão se você está infeliz, né? Não estou falando assim, tipo, faça com pés no chão, né? Sabendo o que está fazendo. Mas, por exemplo, eu saí da operação da Plot, foi um movimento muito difícil, porque as pessoas contavam comigo. Eu tive que ter uma conversa um dia com o meu sócio e falar, cara, quero sair para fazer um outro projeto. Isso foi um incidente excitante na minha vida, que está disparando uma nova história que eu vou viver. Eu ter pedido demissão da Swiss Re, que era onde eu trabalhava com finanças, para ir trabalhar com storytelling, foi um incidente excitante na minha vida que disparou um arco de história. Então, isso também ajuda a gente a viver a nossa vida. Que mais? Rodrigo, para finalizar agora, a gente tem uma última pergunta. Ela é do Luiz Sete. Como você transformaria a sua apresentação pessoal em uma história?
poderia tentar dar um exemplo fazendo sua própria apresentação? Total, total. Eu fiz um pouco disso, né? Que eu contei de maneira bem superficial e rápida, né? Mas ao invés de chegar aqui e falar: oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou professor da PUC Rio Grande do Sul de Storytelling e Gamification, sou sócio da The Plot Company, sócio da Academia da Trama, sócio do Master Talks, tenho 16 anos de mercado, sendo que 6 deles são especificamente com história. Ao invés de eu chegar aqui falando o que eu sou, né? Falando pelos meu currículo, vamos colocar assim. Cheguei aqui contando, vindo no mundo das finanças, não estava feliz, estava triste, não tinha significado, né, trabalhar com o que eu trabalhava, me sentia subutilizado, descobri o storytelling, que eu podia ter contado com mais detalhes. Normalmente eu conto com mais detalhes, aqui eu queria ir direto ao ponto aqui para ajudar vocês. Mas, vamos lá, vamos contar uma história rápida. Vou recontar essa história. É um trecho específico dessa história. Vários dias eu acordava de manhã, tocava o despertador, 6 da manhã ali, pé. E quando eu desligava o despertador, eu olhava para o teto e falava assim para mim mesmo: como eu não queria ir trabalhar hoje, puta que pariu. E essa desmotivação não era suficiente para eu não ir trabalhar, né? Eu tinha que ir trabalhar, eu era obrigado a trabalhar porque eu precisava do dinheiro. E, cara, chegava lá, procurava meios de me motivar internamente, mas chegava lá, enfrentava coisas e pessoas e situações que eu não queria encontrar no meu dia a dia, e eu sentia que um Rodrigo que poderia existir estava deixando de existir aos poucos. E isso, ao longo de anos, fez o Rodrigo interior, a criança que existia dentro de mim, a felicidade, a magia que eu tinha, desaparecer completamente. Eu já não sabia mais quem era o verdadeiro Rodrigo, de tanto que eu estava vivendo as minhas mentiras ali. E aí, cara, uma vez estava na internet, no YouTube, encontrei um cara chamado Johnny Galvão, que estava falando sobre falar a verdade, sobre as babaquices do mundo corporativo, e eu me identifiquei muito com o que ele falava. E aí eu comecei a aprofundar o que é esse negócio de storytelling, comecei a estudar, tudo mais. E por coincidências da vida ou não, né? Para quem não acredita em coincidências, não foi coincidência. Estava no Shopping Guatemi em São Paulo, na Livraria Cultura, e aí eu encontro quem? O Johnny Galvão. E aí eu chego para ele, falo: caralho, tô vendo seus vídeos essa semana, tá fazendo muito sentido o que você tá fazendo, falando e tal, cara. Obrigado pelos vídeos que você tá produzindo. Você me ajudaria num projeto? E eu tava construindo um aplicativo. E ele: claro, minha consultoria é R$1.000 a hora. Eu falei: puta, então deixa quieto, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu peguei o número dele, e aí comentei com uns amigos que eu tinha conhecido ele. Esses amigos conheciam a Soap, que ele era sócio. Falou: cara, a gente criou um canal de entretenimento aqui, que também entrevista algumas pessoas, tal. Podemos entrevistar ele? Eu falei: beleza, eu faço a ponte. Liguei, fiz a ponte, e eles foram marcar uma entrevista com o Johnny lá na Plot. Aí o que eu fiz? Mandei um atestado no meu emprego, falei que eu estava doente e fui acompanhar a entrevista. Aí cheguei lá e vi de perto como era a Plot, quem era o Johnny. E aí eu saí de lá muito incomodado. Saí de lá pensando como eu, contador, ia ajudar uma empresa de storytelling. Eles já tinham contadores, não precisavam de um contador. Como eu poderia entrar num lugar como esse? Aí eu mandei uma mensagem pro Johnny e falei: cara, eu não sei como, mas eu acho que a gente precisa falar de novo, cara. Tem alguma coisa dentro de mim que, cara, a gente precisa conversar. Aí eu peguei o livro dele, Super Histórias, li de cabo a rabo. Uma menina marcou uma conversa com ele. Cheguei lá e li minha história na estrutura de atos que eu ensinei para vocês hoje. E eu sabia, por conhecer a história dele, por tudo que ele fala na internet e tal, que várias coisas iam pegar para ele. E eu contei a minha história para ele. E aí ele leu, se emocionou e falou: cara, não sei o que a gente faz agora. Eu falei: eu também não sei. Aí ele falou: bom, vai embora, né? E vamos pensar, vamos ver o que rola. 3 meses depois, uma menina me liga e fala assim: Rô, tem uma vaga de comercial aqui, você quer ser comercial da Plot? Acho que tem tudo a ver. Falei: nossa, você é vendedor? Nunca fui vendedor na minha vida. Ela falou: mas é o que tem, quer? Falei: tá, o que eu preciso fazer? Vem aqui, faz uma entrevista e vende a Plot pra gente. Falei: beleza, quando? Amanhã. Ah, tá.
fazer uma apresentação para um cara que tinha uma empresa de fazer apresentações, para vender uma história, né, para pessoas uma empresa que cria histórias. Fudeu, né? No que eu faço? Aí fui para casa, tentei fazer um PowerPoint, não consegui. Passei a madrugada pensando no que eu ia fazer. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar para os princípios. O que eu gosto de fazer? E eu lembrei que eu fazia mágica na época do cursinho, eu adorava fazer mágica. Meu apelido era o Mágico. Falei, vou pegar esse baralho aqui. Comecei a pegar o baralho e aí me veio a ideia de criar uma história de um baralho que se sentia subutilizado, todos os dias contando as cartas, colocando as cartas em ordem numérica, porque o dono só jogava buraco. Todo dia era a mesma coisa, até que o velhinho morreu e o mágico encontrou o baralho, e aí vem aquela história que eu falei, que eu fiz mágica e tal. E aí no fim eu termino falando assim, bom, essa história do baralho que se descobriu através de um mágico serve de metáfora porque eu acho que a plot vai descobrir dentro de mim uma série de coisas que até eu esqueci, eu nem sei que eu tenho. Então eu quero vir trabalhar aqui. Aí os caras falam, caralho, mano, você tem que vir trabalhar aqui. Só que, pra ganhar quanto, né? Porque eu já tinha uma baita carreira, né? Eu já era gerente e tal. Aí era pra ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava. 0 benefício. E eu tinha acabado de me mudar com a minha atual esposa, né? A gente tava namorando e a gente tinha acabado de mudar pra morar junto. Então tinha conta pra pagar, não queria voltar pra casa dos pais, se tudo desse errado. E aí eu desisti. Meu melhor amigo me liga e fala assim, cara, e aí? Eu falei, não, desisti. Ele falou, não, por quê? Eu falei, galera, falei pra ele assim, cara, se tudo é errado, fudeu. Ele falou, cara, quanto você tem de dinheiro guardado? Assim? Eu falei, tenho 3 meses de vida. Ele falou, eu te dou mais 3 meses de vida, eu não tenho dinheiro que eu não vou mexer, eu juro por Deus. É irmão de infância, né? Amigo, é irmão. Ele falou, cara, 6 meses você não volta pro mercado de trabalho? Eu falei, volta. Então vai. Eu falei, tá bom. Aí eu tomei a decisão e fui. E aí o resto é outra história. Então, tipo, isso é um jeito de contar a história. Eu revelo o que eu pensei, o que eu senti, eu fui no nível da trama, sendo específico, trouxe um momento de decisão, um dilema, trouxe no começo e no fim, né? Que é um incidente citante, minha tomada de decisão de querer sair, de querer enfrentar um processo seletivo em outro mercado, em outra coisa, sem saber, sem conhecer, sem saber o que podia vir pela frente, e o dilema de tomar a decisão de entrar ou não entrar. Trago transformação, trago basicamente os elementos da história. E eu levei aqui uns 4 minutos para contar. Então, isso é um exemplo. E eu aposto que muita gente se identifica, porque muita gente provavelmente está infeliz com o trabalho também. Quem se identifica fala, eu. E eu vi também aqui, ao mesmo tempo que a Thaisa falou sobre o incidente citante plot point, né? Ela falou, acho que o incidente citante... Acho que a questão do incidente citante plot point foi divergência de metodologia. Então, pode ser mesmo, não tem problema. Do modo que me foi ensinado, incidente citante é algo que motiva o personagem a realizar uma ação. Na verdade, ele é a tomada a ação em si. Se ele não age, não tem história. Ele pode estar motivado, mas não agir. Então, isso é o meu ponto de vista. E essa ação é o que muda a história, que o senhor chama de incidente citante, mas que aprendi como plot point. Então é isso. Beleza, boa. E aí, que mais? Mais perguntas? Eu sei que a gente estourou o tempo aqui, mas eu tô tranquilo. Se vocês quiserem fazer mais... Rodrigo, infelizmente, nós somos todos alunos de graduação, a gente tem aula, então essa é a nossa última pergunta. E a gente também tem que passar o Zoom para nossa professora, porque o Zoom é dela, ela tem que dar aula. Então, assim. Então beleza. Então, tranquilo. A galera gritando aí, eu. Muita presença sua, foi muito legal. Tipo, foi uma das palestras mais legais, a gente gostou bastante. Boa, eu que agradeço. É uma honra te receber. Eu fui na sua palestra do ano passado do Oi, então estou muito feliz de vir de novo. Legal. Gente, agora sim, encerrando um pouco, essa foi a última palestra do projeto do Oi. A gente teve várias palestras. A gente vai mandar o link das nossas redes sociais aqui agora para vocês ficarem de olho para a gente vai postar os vídeos que a gente está gravando, os outros materiais de todas as outras palestras e tudo mais. E também sobre certificados, a gente queria dizer que a gente não emitiu nenhum certificado ainda, porque a gente estava na correria de organizar as palestras. Agora a gente vai passar para a correria de emitir os certificados.
Então, deem umas 2, 3 semanas para a gente emitir todos os certificados. Se vocês preencher o Forms, ele vai chegar. Tenham fé, ele vai chegar. E se não der certo, podem mandar para a gente na nossa rede social, que a gente responde e vê qual é o caso a caso. E é isso, gente. Muito obrigada por fazerem parte da gente desse projeto. E foi muito bom ter todos vocês aqui participar. Rodrigo, muito obrigada de novo, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no PEC. Valeu.